Este é Joseph e ele tem um problemão. Veja, Joseph é um estudante universitário comum. Após o treino de futebol, ele está no fliperama com os amigos quando Marcos pede os perfis de Banana Book de todos. A maioria só observa. Banana Book? Nunca ouviram falar. Marcos sorri e mostra seu perfil turbinado. Hobbies, gostos, desgostos, lugares onde já esteve, lugares onde quer ir e um vídeo com os melhores momentos dele. Ele está praticamente brilhando de orgulho ao ver tudo exibido de forma organizada na sua página de perfil. Ele trabalha nesse projeto paralelo há meses e quer apresentá-lo ao Banana Book, prometendo mudar como os macacos se conectam. José não acredita nisso. Desde criança, os pais o alertavam. Cuidado com o que compartilha online. Você nunca sabe quem está assistindo. Algo no seu estômago se revira, enquanto ele vê Marcos basicamente se expor para toda a selva. José hesita, mas é o único do grupo que se sente assim. No entanto, a febre do Banana Book logo toma conta do campus. Perfis são trocados no recreio e até na biblioteca. A pressão dos colegas aumenta dia após dia, mas José resiste até descobrir que sua paixão, Sidney, do curso de design de moda, também entrou. Contra o seu melhor julgamento, José cede. Ele baixa o aplicativo, capricha no perfil e sofre ao pensar em enviar o pedido de amizade, se perguntando se Sidney sequer sabe que ele existe. Por trás da interface inocente do Banana Book, há algo mais sombrio. Porque Marcos, aquele amigo que reuniu todo mundo, não é apenas mais um colega de classe. Ele é o cérebro por trás do Banana Book e ele tem planos para seus novos amigos. Enquanto os colegas de Joseph iniciam guerras de cutucadas, postam memes e correm atrás de curtidas, Marcos socializa com investidores, fecha acordos com corretores de dados e contrata psicólogos para manter todos viciados em sua plataforma. Mas o que são as redes sociais? Nos anos 2000, os macacos precisavam sair de casa para trabalhar, estudar, ir a clubes, academias e outros lugares do mundo real para fazer amigos. Mas em 2004, um jovem Marcos da Universidade Harvard percebeu uma lacuna na forma como os macacos se conectavam uns com os outros e faziam amigos. Em vez de ficarmos limitados a campi universitários, cultos religiosos e proximidade física, e se pudéssemos usar a internet para quebrar essas barreiras? Logo, a ideia deles tomou forma e o Banana Book nasceu. Agora, em vez de conhecer estranhos pessoalmente, o Banana Book permitia que usuários se conectassem e interagissem com centenas de milhares de outros macacos pela selva. Os círculos sociais dos macacos não se limitavam mais às pessoas ao redor, e o melhor, é totalmente grátis. Logo, todos começaram a usar o Banana Book, até mesmo o cético Joseph. E logo, a vida de Joseph começou a mudar. Mas a pior parte? Ele nem sequer sabe disso. Antes das redes sociais, Joseph só acompanhava alguns amigos das aulas e treinos. Sempre havia algo para conversar, alguma piada interna para contar, uma maneira de manter a conexão real. Agora, sempre que ele abre o Banana Book, vê uma sequência interminável de destaques. Colegas de classe mostram conquistas, companheiros de futebol exibem físicos após o treino e conhecidos se gabam de estágios, viagens e relacionamentos perfeitos. Na verdade, José quase nada sabe sobre a maioria dos amigos nas redes sociais, exceto que parecem viver suas melhores vidas. A satisfação de José com sua vida vai sumindo aos poucos, enquanto ele se pergunta como outros macacos da mesma idade conseguem feitos incríveis. Ao rolar o feed, ele relembra o que não tem, não conquistou ou os convites que não recebeu. Nos bastidores, Marcos incentivava José a postar mais selfies, compartilhar atualizações e buscar likes. Ele sabe que macacos são sociais e fazem de tudo para mostrar que pertencem ao grupo. Nada é pior do que ser um excluído social, não é? Marcos sabe que está mudando, em tempo real, a dinâmica da socialização dos macacos e fará de tudo para manipular o jogo a seu favor. Porque é o seguinte, quanto mais Joseph posta, quanto mais ele rola a tela, quanto mais ele tenta acompanhar, mais ele se expõe. Tudo isso ajuda Marcos a montar, aos poucos, quem Joseph é como pessoa. Seus gostos, desgostos, inseguranças, desejos e círculos sociais. Joseph acha que está apenas compartilhando um meme engraçado ou uma selfie na academia,
Mas para Marcus, tudo isso é um dado valioso usado como combustível para o grande algoritmo do Banana Book. Agora imagine isso na escala de milhões de macacos todos os dias se expondo para o mundo ver. Marcus não está só criando uma sociedade digital. Ele está criando discretamente uma mina de dados pessoais. Dados que o Banana Book e seus investidores podem e vão dissecar, analisar e usar para te explorar ao máximo, ou te vender para os anunciantes famintos. No início, Joseph não nota nada estranho. Ele está ocupado buscando curtidas, rolando o feed e vasculhando o perfil da Sydney para ter assunto quando se encontrarem. Mas então rachaduras começam a surgir. Joseph brinca com os amigos no grupo sobre precisar de outro par de chuteiras após seu antigo Babiba estragar. Naquela noite, após o treino, Joseph vê seu feed repleto de anúncios das marcas Bic e Babiba mostrando lançamentos de tênis. Ele curte um post sobre shakes de proteína e logo cada story do Instagram exibe anúncio de suplemento de empresa desconhecida. Ele vê Sydney buscando inspirações de looks e pesquisa sozinho para achar as marcas exatas. Em breve, essas marcas surgem na linha do tempo dele. Joseph ignora isso no começo. Pode ser coincidência. Talvez todos estejam malhando para o verão e vendo os mesmos anúncios. Quanto mais ele rola a tela, mais direcionado aquilo parece. Parece que o Banana Book o conhece melhor que seus amigos e família. Numa noite, depois de uma derrota especialmente difícil para o time de futebol de uma faculdade rival, Joseph posta um status vago sobre estar se sentindo estranho. Em poucas horas, seu feed é inundado por anúncios de autoajuda, apps de terapia e dicas para vencer a tristeza. Parece que o Banana Book lê a mente dele, ou ao menos suas emoções. Achando que nada pode piorar, ele pega alguns livros e baixa um aplicativo de terapia duvidoso, esperando que o ajude a se reerguer. E por trás da tela, Marcus e seus investidores estão rindo à toa, enchendo os bolsos às custas das inseguranças de Joseph. Isso é o que acontece com milhões de macacos todos os dias. Esse é o real negócio do Banana Book. Cada clique, curtida e rolagem noturna são rastreados, registrados e armazenados. Não só para Marcus, mas também para uma selva de anunciantes, corretores de dados e intermediários ansiosos por comprar parte da mente de Joseph. Com esse conhecimento, sabem quais botões apertar para fazê-lo gastar suas bananas suadas. Mas não é só vender um novo par de sapatos para Joseph. Não, Marcus e seus amigos têm ambições maiores. Lembra da eleição na selva de alguns anos atrás? Supostamente, alguns chimpanzés espertos da Cambridge Analytica descobriram como usar curtidas, desgostos e testes de todos para influenciar silenciosamente seu voto. Tudo graças ao tesouro de dados que o Banana Book entregou com um sorriso. Independentemente do resultado, isso não parece um pouco suspeito? E a toca do coelho vai ainda mais fundo. Ex-funcionários do Banana Book disseram que a equipe de Marcus rastreava quando usuários apagavam selfies para mostrar mais anúncios de beleza, explorando suas inseguranças e gerando lucro para seus anunciantes de beleza. E lembre-se, esses são apenas os casos dos quais temos conhecimento. Só Deus sabe quanta coisa errada acontece fora dos registros. O macaco está cansado dessa besteira, mas a história de Joseph vai além de anúncios estranhos e compras duvidosas. Não, Marcus tem mais uma carta na manga: o algoritmo. Treinado com seus dados para entregar conteúdo que te prende por horas. A verdade é que o Banana Book é projetado para manter os usuários viciados enquanto enche os bolsos de Marcus. Veja, quanto mais tempo os macacos passam no Banana Book, mais dados eles fornecem. Marcus faz de tudo para manter os macacos na plataforma o máximo possível, sem se importar nem um pouco com os terríveis efeitos colaterais de viver cronicamente online. Joseph nunca se sentiu tão mal. Desde que as redes sociais dominaram o campus, ele se sente cada vez pior. Toda vez que ele abre o Banana Book, ele vê seus colegas vivendo suas melhores vidas e uma enxurrada constante de anúncios atingindo seus pontos fracos e pressionando-o a gastar. Isso nunca termina, mas ele não consegue largar o aplicativo. Ele fica grudado no brilho e glamour dos melhores momentos dos amigos, preso em bolhas que reforçam suas crenças e buscando a dose instantânea de dopamina em memes, curtidas e notificações. Quanto mais ele rola a tela, mais vazio se sente. E logo o vício mostra sua face feia.
Joseph passa a faltar aos treinos de futebol e para de sair com os amigos após a aula. Os jantares em família viram coisa do passado. Ele está ocupado demais passando tempo no Reddit, discutindo com desconhecidos e fazendo doom scrolling até tarde da noite. O mundo real passa a ser secundário. Joseph fica online o tempo todo, viciado em dopamina e na validação de desconhecidos sobre seus problemas. Por que ele deve parar? Ele consegue tudo o que precisa no Banana Book. Ele tem amigos, uma comunidade e um fluxo constante de conteúdo. O que mais um macaco poderia querer, né? Né? Chega. Durante uma noite de doom scroll, o celular é arrancado da mão dele. Joseph ergue o olhar irritado, mas logo se surpreende ao ver os amigos na sala de estar. Ele nem notou eles entrando. Eles o encaram com preocupação. Dizem a ele que sentem falta do velho Joseph. Aquele que aparecia para o treino com um sorriso. Aquele que animava os outros quando eles estavam para baixo. Aquele que ajudava os amigos nos estudos. Temem que ele esteja se afastando, perdido no dilúvio das redes sociais. José, pela primeira vez em meses, olhou de verdade para seus amigos, e as emoções tomaram conta dele. Ele sente o peso do que perdeu e percebe a ironia brutal do Banana Book. Apesar das centenas de amigos em seu perfil, no fundo, José nunca se sentiu tão sozinho. Esse é o risco do vício em redes sociais. Ela não rouba só o seu tempo, rouba a sua vida. Ela troca conexões reais por validação vazia, alegria verdadeira por dopamina passageira e memórias por momentos inalcançáveis. A história de José não é única. Milhões de macacos permanecem presos, trocando sua realidade por uma ilusão criada. Enquanto isso, Marcos e investidores contam suas bananas nos bastidores. Mas não precisa terminar assim. O mundo real ainda está esperando por José. Com uma escolha difícil e honesta, ele pode começar a se libertar. Porque lembre-se, a maior mentira de Marcos foi dizer que a selva fora das telas não basta. Joseph ainda tem um longo caminho pela frente, mas está determinado a consertar a bagunça que criou. Não é fácil. A vontade de checar o Banana Book está sempre ali. Uma coceira fantasma no bolso, um sussurro incessante o incomodando para checar o celular. Mas Joseph começa aos poucos. Ele exclui o aplicativo. Ele desativa as notificações. Ele sai para caminhar sem o celular, só para ver como o mundo é quando não está filtrado pela lente cor-de-rosa das redes sociais. Joseph aprende a impor limites. Ele é cauteloso ao compartilhar algo online e com quem compartilha. Ele entende que nem todo momento deve ser postado, nem todo pensamento curtido e nem todo pedido de amizade aceito. E com o tempo, apesar de alguns impulsos de abstinência aqui e ali, ele está firmemente em seu caminho para a recuperação. Com o amor e o apoio de seus amigos e familiares, ele conseguiu recuperar sua vida do vício em redes sociais e das garras dos algoritmos de Marcos. Joseph não está sozinho. Sua história é compartilhada por centenas de milhões de outros macacos na selva hoje. Precisamos fazer o que pudermos para apoiar nossa comunidade e fazer nossa parte para lembrá-los de que o mundo real é chamado assim por um motivo. Então, largue os celulares, desligue as notificações e dê um tempo dos aplicativos. Porque lembre-se, se algo é de graça, provavelmente você é o produto. Se algum macaco estiver confuso, lembre, esta é uma explicação simples sobre vício em redes sociais e como empresas lucram com isso. Por favor, não processem o Monkey Explains. Muito obrigado à Banana Republic por financiar e apoiar estes vídeos. Tudo de bom, até o próximo vídeo.